Bem-vindo a mais uma aula do Tânia Kadisha, do Tânia Sagrado, do livro tão especial, básico da Kabbalah e da mística, o Tânia Kadisha. Estamos aqui na parte das cartas do Alter Rebbe, na carta número 13. E diferente do que falamos nas últimas aulas sobre tzedakah, sobre doação, a importância da doação, hoje veremos algo um pouquinho diferente sobre o comportamento do ser humano. Dois tipos de seres, de duas pessoas com sentimentos diferentes. Bem-vindo, Dona Miriam, bem-vindo todos os alunos de todos os cantos. E veremos como que realmente lidar com pessoas diferentes e dentro de si mesmo nós temos também dois lados. Cada um tem uma inclinação, um mais para a direita, outro mais para a esquerda, mas será que podemos trabalhar com as nossas inclinações negativas? Ou mesmo que não sejam negativas? Será que eu preciso lapidar o meu comportamento? Será que eu preciso modificar em algum momento o meu trabalho? E o Alter Rebbe começa aqui trazendo um versículo: Ma rav tuvcha asher tzafanta lireecha. Quão abundante é a tua bondade, é tua bondade que o Senhor reserva para aqueles que o temem. E o Alter Rebbe começa a explicar para a gente que entre as pessoas que servem a Deus, que fazem Torá e mitzvot, seguem os preceitos da Torá, tem duas espécies, dois níveis distintos, que isso depende da raiz das almas deles no alto, do nível espiritual do qual provém cada alma, e este pode estar, tem nas categorias da direita e na categoria da esquerda. Então aqui não é uma questão política, de partido político, se você é de direita ou de esquerda, mas aqui veremos, seguindo a tabelinha das 10 sefirot, dos atributos emocionais, que já falamos muitas vezes que existe o comportamento de Chesed, que representa o lado direito, que é bondade, amor, doação, uma pessoa mais generosa, um comportamento mais aberto, mais receptivo. Bem-vindo, Léo, à nossa aula. E tem aqueles que são mais de esquerda. De esquerda significa uma pessoa mais brava, uma pessoa mais severa, uma pessoa mais restrita, mais fechada, mais introspectiva e assim por diante. Então são dois comportamentos que não tem a ver com ser tzadik, orachá ou benoni, ser um justo, ser um perverso. Isso aqui é mais uma outra forma de enxergarmos o comportamento da pessoa. Então, tem pessoas que a fonte da alma delas vem do lado da água, da bondade, do amor. E tem outros que a fonte da alma delas vem de um lado mais da gevurá, da severidade, da condensação, da restrição e assim por diante. E eu falo que a fonte da alma, porque cada uma das nossas almas ela tem uma fonte espiritual que está conectado com uma das midot, um dos atributos emocionais espirituais. E que estão representados basicamente nesses dois, Chesed e Gevurah, amor e severidade, ou restrição, ou ser mais fechado. E é isso que a gente vai desenvolver um pouquinho hoje nesta aula. O que representa o trabalho ou uma pessoa, uma característica de alguém que é de esquerda? De novo, não é partido político de esquerda, e sim uma pessoa que
A alma dele veio do lado esquerdo da Sefirot, que isso representa o lado da condensação, da ocultação no serviço a Deus. Porque já que ele vem do lado da Gevurah, da severidade, do medo, da restrição, da justiça, então isso acaba refletindo também no seu comportamento. Isso não significa que ele é uma pessoa má, que ele é uma pessoa ruim. Não significa que são comportamentos negativos e errados. Pelo contrário, é um estilo de pessoa, é um estilo de vida. É uma pessoa mais introspectiva, é uma pessoa mais oculta, mais recatada, mais fechada no mundinho dela, na vida dela. Agora, sendo que ele segue essa linha mais restrita, mais severa, então ele pode ser uma pessoa mais brava também. Ele pode ser uma pessoa mais nervosa, ou uma pessoa pão duro, que não compartilha nada, nem amor, nem carinho, nem uma boa palavra, nem dinheiro. Então, no serviço a Deus, o lado esquerdo representa ah, uma pessoa que ela foca mais naquilo que está acontecendo dentro dela, dentro da casa, dentro das paredes, dentro das limitações e das restrições. Como está escrito, a pessoa ela deve ser recatada perante Deus. Hatznei da palavra tzniut, que é o recato. Recato significa uma pessoa mais recatada. O oposto do que está acontecendo nesses dias de carnaval, que não existe nada de recato, de respeito, porque as pessoas estão totalmente expostas de todas as maneiras. Mas para o serviço a Deus, a pessoa ela tem que ter o recato. E recato significa você com Deus. Aquilo que eu fiz é entre eu e Deus. Está fechado dentro de mim. Então, tem pessoas que elas gostam de mostrar para todo mundo o quão religioso ela é, o quão bondoso ela é, quanta doação ela fez, quanta Torá ele sabe, quão inteligente ele mostra para todo mundo quão temente a Deus ele é. Mas tem outras pessoas que elas não gostam de ficar se expondo e aparecendo para fora. E, na verdade, o nosso serviço, principalmente a linha da Hassidut, do Chabad, a linha do Tânia que nos ensina, é que isso, ficar mostrando para fora, não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Porque se você tem algo bom e positivo, ah, e você vai começar a se expor, então você está se gabando. Você está se mostrando para os outros. Você está se orgulhando, trabalhando com o seu ego, expondo o seu ego. Tem uma linha racídica que são chamados Hassidim de Kotsk, do Kotsk Rebbe. Então, esses Hassidim da linha de Kotsk, em, em certas situações, eles faziam de tudo para fingir que eles eram ignorantes, que eles eram um Zé Ninguém, para esconder, para camuflar totalmente a sua grandeza, o seu conhecimento, a sua riqueza, para não ficar aparecendo. Porque o que eu faço é entre eu e Deus. É entre eu e Deus. E os outros não precisam saber o que eu fiz. E esse que é o conceito de tzadik nistar, ou tzadikim nistarim. Tzadikim nistarim é um justo anônimo. Não é alcoólatras anônimo, e sim é um justo anônimo. Anônimo significa que ninguém sabe que ele é um justo. O justo do Tânia, o justo perfeito, como a gente viu no começo do Tânia, uma pessoa totalmente íntegra e conectada com Deus, que não tem nenhuma transgressão, nenhum pecado, nada que não presta dentro dele.
só que ele mantém totalmente em sigilo. E dizem que existem 36 tzadikim nestarim, 36 justos ocultos, anônimos pelo mundo. Cada geração. Que eles estão camuflados como um faxineiro, um carpinteiro, um motorista, uma pessoa desconhecida, que não é o grande rabino, o grande tzadik. Porque são pessoas que preferiam viver desta maneira para ele servir a Deus e fazer o seu trabalho de uma forma totalmente oculta e camuflado, que ninguém saiba quem ele é, e etc. E, de qualquer maneira, esse comportamento no judaísmo, principalmente na linha racídica, é um comportamento muito reconhecido e muito elogiado. Como tem um versículo que diz no profeta Jeremias, que diz: Bamistarim tivke nafshi. Eu vou chorar, minha alma vai chorar escondido. Quer dizer, ah, Deus ele tem uma face de alegria e tem uma face também de ocultação. Então, a pessoa ela deve expor a alegria, mas o seu sofrimento, a sua dor, ele deve guardar para dentro de si. Então, o versículo aqui está nos falando uma personalidade, que é uma pessoa que ela não fica revelando para todos tudo aquilo que ele tem. Se ele está dentro de casa, debaixo da coberta, debaixo do travesseiro, ali ele vai chorar. Ele não vai mostrar para os outros os seus pepinos e seus abacaxis e etc. Ele vai manter dentro de si, vai ficar na dele. Obviamente que esses 36 tzadikim nistarim, esses 36 justos anônimos, eles têm que ser judeus super ortodoxos, super seguidores da Torá e das mitzvot. Para ele ter esse título de um tzadik, de um justo, é alguém que ele realmente ele segue totalmente a Torá. Agora, só uma coisa interessante, essa pergunta foi muito boa, porque no final do primeiro capítulo do Tânia, o Alter Rebbe, ele fala que um não-judeu, que ele segue os 7 preceitos universais, ele segue as leis de Noah, os 7 preceitos dos filhos de Noah, como que eu já gravei uma aula pelo menos sobre isso, e ele segue à risca todos os seus preceitos, ele é chamado tzadik, tzadikei umot aulam, um tzadik entre as nações do mundo. Quer dizer, um não-judeu, que ele é um tzadik, que ele é um justo. Por que ele é um justo? Porque ele segue os preceitos de Deus que recaem sobre ele. Então, isso sim, uma pessoa como essa, ele sim tem o seu quinhão no mundo vindouro. Então, a pessoa que está nessa linha da esquerda, digamos assim, ela é uma pessoa recatada. Ela não se expõe o quanto que ela sabe, ela não se orgulha de quanta doação ela fez, e o quanto que ela teme a Deus, e quanto que ela acredita em Deus, é entre ele e Deus, e assim por diante. Tem uma história, não vou entrar em todos os detalhes, mas Eliezer, que acabou sendo o pai do Baal Shem Tov, ele fez algo formidável, algo muito especial no dia do seu Bar Mitzvah. E o Elial Anavi, o profeta Elial, veio e se revelou para ele e pediu que ele contasse para ele o que ele fez no dia do seu Bar Mitzvah. E ele vai receber grandes recompensas. E o Eliezer falou: desculpa, mas eu não vou contar para você aquilo que eu fiz para Deus no dia do meu Bar Mitzvah. É algo entre eu e Deus e ninguém mais. It's no one's business. E ele recusou uma oferta do Elial, na vida do profeta Elial. E daí virou um tumulto lá em cima nos céus. E decidiram que ele voltasse e se revelasse para o Eliezer. E no final ele acabou tendo o seu filho tão precioso, que era
o Baal Shem Tov. Tem vários e vários detalhes sobre essa história, mas de qualquer maneira, talvez eu confundi os detalhes dessa história, mas a mensagem é essa, que aquilo que a pessoa ela faz é entre ela e Deus e ninguém mais. Então esse comportamento da esquerda é uma pessoa que ela mais tzniut, uma pessoa mais recatada, mais fechada, mais introspectiva e, e ela acaba sendo também mais limitada. Ela, porque Gevurah significa severidade, significa limites. Não que ele é pão duro, e não que ele faz, que ele não faz, ele não deixa de fazer aquilo que ele precisava fazer. Só que para ele é tudo seguindo a regra na linha, no mínimo, eu não vou fazer a mais e eu não vou fazer a menos. Isso já tem controvérsia se isso aqui é bom ou não é bom. Por exemplo, em questão da tzedakah, que falamos tantos em todas as aulas anteriores, ele vai fazer, ele vai fazer exatamente aquilo que foi estipulado que ele precisava entregar, que ele precisava doar. Ele não vai dar mais do que os 20% que ele precisava dar, que ele pode dar, e não menos do que os 10%. Exatamente aquilo que ele tem que dar é o que ele vai dar e não vai dar mais do que isso. Aí tem alguma necessidade? Desculpa, eu já cumpri a minha obrigação. Ele vai comprar a mezuzá mínima, kasher, o suficiente. O tefilim, o mínimo kasher suficiente. Não preciso mais do que isso, não preciso caprichar. Eu não preciso gastar mais dinheiro. Ou em tudo que ele fizer na sua vida, no estudo diário, ele vai fazer estudar o mínimo possível, aquilo que ele precisa. Ele não vai ficar estudando muito a mais. E na sua reza, ele não vai ficar rezando muitas horas e com muita compenetração. É um comportamento. Ele acaba sendo também uma pessoa mais dura, uma pessoa mais rígida, mais fechada. Mas, por outro lado, tem uma pessoa que ela tem uma inclinação para o lado da direita. Que direita representa chesed, bondade, amor, expansão, pessoa mais expansiva, uma pessoa mais que ela se abre mais, que ela se expande mais, e ela não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma ocultação. E uma pessoa como essa, quando ela reza, quando ela estuda, quando ela faz mitzvot, ela não olha no relógio. Não é Yeke. Ela não tem os limites das suas obrigações. Ela faz uma pessoa muito expansiva, uma pessoa que ela doa com e ela esbanja, ela dá bastante. Quando ela fazer uma refeição de Shabbat, ela fazer uma refeição com muitos convidados, com muita comida, com ela vai estudar, ela vai caprichar no seu estudo. Ela vai comprar um etrog, um lulav, uma mezuzá, um tfilim, ela sempre vai fazer além da lei. Como está escrito, quem é um Hassid? Aquele que faz Lefnim Meshurat Adin. Um Hassid, que é o título de todos aqueles que seguem algum Rebbe Hassídico, o nome Hassid vem da palavra Chesed, bondade. São pessoas que fazem a bondade. E o que está explicado nos livros que um Hassid é aquele que faz além da lei, além da obrigação. Ele passa os limites da obrigação. Eu sei que eu posso dar até 20%, mas eu vou dar mais do que 20%. Eu sei que eu precisava estudar só um pouquinho de Torá de manhã e de noite. Eu vou estudar mais do que isso. Eu poderia rezar só o Shema Israel, e eu vou rezar mais do que isso. E assim por diante. Então, não é uma pessoa recatada, não é uma pessoa fechada, que fica fechado só no seu comportamento, mas ele acaba, na verdade, espalhando isso para os seus alunos, para o mundo ao seu redor, para a sua família e assim por diante. Então, o Alter Rebbe, ele fala que cada um de nós temos essas duas inclinações, porque nós temos as 10 forças da alma, os 6 atributos, 7 atributos emocionais, temos o Chesed e o Gvurah, a bondade e a justiça e a severidade dentro de nós. E em tudo, no mundo e na vida,
sempre tem os dois lados da moeda. E não é que um está certo e outro está errado. E aqui aparecem esses dois grandes sábios da época do Talmud, o Shammai e o Hillel, ou o Beit Shammai e o Beit Hillel. Shammai, ele era conhecido como uma pessoa da linha de Gevurah. A sua alma veio desse nível de Gevurah, de justiça, de severidade, de limitações e assim por diante. E ele tinha sua yeshiva, sua casa de estudos, que era chamado Beit Shammai, a casa do Shammai. E, em geral, isso era o Shammai. E tinha um outro, que se chamava Hillel. Hillel era uma pessoa muito bondosa, muito carinhosa, muito receptiva, mais leniente, mais sorridente. E assim toda a sua yeshiva, sua casa de estudo, Beit Hillel, a casa de Hillel, também era uma pessoa, era uma linha de pensamento, de leis e de um, estudos mais bondoso, expansivo, um, generoso, receptivo e assim por diante. E eles sempre estavam discutindo. Gato e rato. Shammai e Hillel, Beit Shammai contra Beit Hillel. Todas as leis do Talmud, durante todos os livros e todas as discussões da Guemará do Talmud, que ali fazem as discussões, os sábios faziam as discussões para saber qual é o comportamento correto, qual é a maneira correta de cumprir essa lei, essa história, esse comportamento e assim por diante. E de modo geral, 98% dos casos, Shammai sempre seguia a linha da esquerda, da Gevurah, pessoa mais severa, mais brava, e o Hillel, do lado direito, mais bondoso, mais generoso e mais leniente nas suas leis, nos seus vereditos. Então eles sempre estavam discutindo. E a pergunta é quem que está certo ou quem está errado? Os dois estão certos. Porque os dois são Torá, a sabedoria divina. Os dois vêm de um nível espiritual extremamente elevado. Um puxou para o lado direito e um puxou para o lado esquerdo. Então, toda sua linha de pensamento é ligado com o lado direito e o outro mais ligado com o lado esquerdo. Quando Mashiach chegar, nós saberemos que Elo vaelo divrei Elohim Chaim, que os dois são palavras divinas. Os dois estavam corretos sempre. E nós vamos conseguir fazer de acordo com os dois simultaneamente. Alguns exemplos disso. O exemplo mais conhecido são as velas de Hanukkah. Qual é a ordem do acendimento das 8 velas de Hanukkah? O Beit Shammai, ele fala, na primeira noite nós acendemos 8 velas. Na segunda noite, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Vamos diminuindo. O Hillel fala, não, nós acendemos uma vela. Na segunda, 2 velas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque é uma doação. Aumentando em luz, aumentando em alegria, aumentando em amor, aumentando em mitzvot. E já o Shammai fala, não, você vai diminuindo, você vai contraindo, você mais gevurá, mais severidade. E assim, em outros, vários dezenas, centenas e centenas de casos que tem essa discussão entre o Beit Shammai e o Beit Hillel. Só que, em duas palavras, Beit Shammai, 98% dos casos, ele é mais mahmir, ele é mais severo, mais linha dura, ele fala mais não do que sim. E o Beit Hillel, ele é mais bondoso, mais leniente, mais receptivo e assim por diante. Só que não é sempre assim. Já que os dois têm dentro de si o Hesed e a Gevurah, os dois lados
do jogo. Então, às vezes, o Shammai vai ser mais leniente e, às vezes, o Hillel vai ser mais severo, mais restrito. Por quê? Porque os dois têm as duas inclinações. Só que um tem maior atração para a bondade, mas de vez em quando ele vai também ser mais severo. E o outro tem uma maior inclinação para a severidade, mas de vez em quando ele também vai expressar o seu lado bondoso e amoroso e mais leniente do que o outro. Então, um, o Beit Hillel, que ele veio do nível espiritual tão elevado da direita, então, normalmente, ele era mais bondoso. E aqui tem aquela história tão conhecida de veio uma pessoa que queria se converter. Ele veio em direção ao Shammai. Ele vira para o Shammai e ele fala: Shammai, eu gostaria de me converter, mas com a condição que eu virasse um Kohen Gadol, um sumo sacerdote. Primeira coisa, algo ridículo, porque para ser Kohen, você tem que vir da tribo do Kohen. E um convertido, que não era nem judeu, nunca pode ser um sacerdote. Mas, de qualquer maneira, o Shammai virou para ele e falou: cai fora daqui. Nem começou uma conversa com ele. O Hillel viu que o homem era sincero, que ele queria realmente se converter ao judaísmo, não porque ele gostava do gefilte fish, ou porque ele gostava de uma mulher, ou que ele gostava de alguém judeu, e sim porque ele gostava de Deus, ele gostava da Torá, ele realmente queria se converter. E o Hillel aproximou ele, como que vários outros da época dele, que ele acabou aproximando e eles acabaram se convertendo. Ele falou: olha, antes de você virar um Kohen Gadol, o sumo sacerdote, o correto seria que você estudasse o que é um judeu, o que é um Kohen, o que é um Kohen Gadol, quem é um sumo sacerdote, o que precisa fazer para virar um sumo sacerdote. E daí a gente conversa. E o homem gostou e começou a estudar, 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 e ele decidiu que ele iria se converter ao judaísmo, apesar que ele não seria o sumo sacerdote. Então aqui essa história expressa o comportamento e a atenção desses dois lados. Por um lado, o Shammai tinha toda a razão. O cara não é judeu, quer virar o sumo sacerdote, cai fora daqui. E o Hillel estava errado. O que você enrolou o cara? Falou: talvez vamos estudar sobre o sumo sacerdote. Porque pela lei ele não poderia se converter. Porque alguém que vem e fala: eu quero me converter com a condição que eu vou ter X, Y ou Z, qualquer tipo de pré-condição, ele não pode ser aceito no tribunal. E apesar disso, Hillel, ele foi até o extremo. E ele falou: sabe o quê? Deixa eu permitir. Deixa eu ver se o cara é bom. Vamos ver o que vai acontecer. E ele conseguiu. E converteu o cara. Por quê? Porque essa que é a natureza da bondade, que vai até o limite e consegue passar um pouquinho e tenta dar uma facilitada, tenta dar uma leniência para conseguir aproximar e ajudar todas as pessoas. Então, um, e sobre isso, tem várias situações de um lado e do outro lado, quer dizer, de pegar algo que poderia ser proibido e tentar permitir. E tentar demonstrar que, na verdade, no fundo, aquilo é permitido. O que quer dizer algo proibido pela Torá? Assur significa proibido. E Assur também significa um preso, um prisioneiro. Algo que pela Torá, pelo judaísmo, é proibido, é porque essa coisa, essa comida, essa pessoa, esse assunto, essa situação, ela está aprisionada no poder das clipot, das impurezas, das forças negativas. Então, enquanto que ela está presa nas forças negativas, ela está proibida. Você não pode comer essa comida, você não pode casar com essa pessoa, você não pode fazer tal comportamento, porque é algo
das forças do mal, das forças da impureza. Então, algo que está preso nas clipot, nas impurezas, nas cascas, e você, um rabino competente, ele fala, não, isso aqui é kasher, isso é permitido, ele está tirando o prisioneiro da prisão. Ele está libertando aquela comida, ou aquele assunto, aquela pessoa das impurezas e trazendo tudo isso daqui e libertando ela para que ela saia daquele buraco, daquele túnel, daquela prisão terrível das impurezas, para que ela possa voltar para Israel, para que ela possa voltar para a santidade. Não sei se eu fui claro. Você não pode pegar um porco e fazer dele kasher. Mas tem situações na lei judaica que está em dúvida e dá para kasherizar, dá para libertar ou liberar o uso ou esse relacionamento ou essa situação ou essa comida e assim por diante. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês uma história maluca, mas uma história, uma entre várias e várias e várias histórias do Baal Shem Tov, principalmente, como que ele conseguiu libertar ou liberar algo que outros haviam proibido. A história é a seguinte: num, numa aldeia lá na Ucrânia, certa vez uma pessoa ele tinha um galo e ele queria fazer o abate, a shritá, o abate kasher. Ele pegou o seu galo, isso uma história de 300 anos atrás, na época do Baal Shem Tov. Ele pegou o galo, ele foi até o shochet, até o matador, que sabe fazer o abate kasher direitinho. Não é somente o corte perfeito, mas tem a verificação do animal para ver se está tudo certo. Tem muitas coisas que podem invalidar aquele animal. Então, o shochet, ele fez o abate do galo, e ele olhou e falou, isso aqui está taref, não é mais kasher, não pode ser comido. Mas ele não queria se apoiar no seu veredito, então ele falou, vai até o rabino da cidade e veja qual a opinião do rabino, se dá para kasherizar ou não dá para kasherizar. E o rabino falou a mesma coisa, esse galo não é kasher, não pode ser comido. Só que neste galo havia um Gilgul. Gilgul significa uma reencarnação de uma alma judaica. Uma alma, principalmente de tzadikim, de justos, quando que a alma ainda não completou a sua missão espiritual no mundo. E ela precisa voltar ao mundo para cumprir uma missão nesta vida, neste mundo. Então, muitas vezes, essas almas, elas voltam dentro de animais. Então, essa alma judaica que estava investida, reencarnada, dentro daquele galo, ela estava esperando há muito tempo de receber o seu conserto, o seu tikkun, ou seja, que esse galo fosse comido por um judeu que fizesse uma brachá, que comesse para o Shabat, e dessa maneira o galo ele iria ter a sua elevação espiritual, ele seria liberto da proibição ou das impurezas, das cascas impuras, das clipot. Esse seria o conserto da sua alma, que poderia ter um descanso perfeito nas alturas. E a verdade era que o galo sim estava kasher, poderia sim ser comido. E o que matou, o shochet, errou, e o rabino também errou. Então essa alma, esse Gilgul, foi até o Baal Shem Tov, que entendia muito de almas e de reencarnações, como existem inúmeras histórias sobre isso. E ele falou, olha, por causa desse shochet e por causa do rabino,
a minha alma não vai ter o conserto, a, a, o tikkun que ela estava esperando há tanto tempo. Então, por favor, Baal Shem Tov, pediu essa alma, vá até o local e cacherize aquele galo morto. Essa história foi na quinta-feira. Então, sexta-feira cedinho, o Baal Shem Tov ele viajou até essa aldeia e começou a rezar. E daí ele foi até a casa do dono do galo e falou: será que eu posso comer com vocês? E ele falou: sim, com o maior prazer. Ele falou: mas só tenho leite, queijo, eu não tenho nada de carne para te servir. E o Baal Shem Tov falou: só como carne. E daí ele falou para o Baal Shem Tov: olha, desculpa, não tenho carne, porque, sabe, eu tinha um galo para matar para esse fim de semana, e aconteceu isso, isso, ele matou, falou que não está kasher, e o Rabino também falou que não estava kasher. O Baal Shem Tov virou para ele e falou: posso dar uma olhada no galo morto? Ele trouxe o galo morto, o Baal Shem Tov viu, e o Baal Shem Tov falou: desculpa, mas esse galo, esse abate foi kasher, está perfeito, essa carne pode ser comida, o galo pode ser comido. E daí o camponês simples vira para o Baal Shem Tov e fala: desculpa, mas quem é o senhor? Porque o nosso rabino e o nosso shochet, o nosso matador, os dois falaram que não é kasher. E o Baal Shem Tov, Atznei Lechet, recatado, ele não queria expor a sua pessoa, o seu nome. Então o camponês falou: olha, desculpa, eu não conheço o senhor, mas eu não vou comer baseado no teu veredito, sendo que o meu rabino falou que eu não posso. Posso chamar o rabino? O Baal Shem Tov falou: tá bom, pode chamar o rabino. O rabino veio e começou a discutir com o Baal Shem Tov para cá e para lá. Cada um trouxe a sua prova, que nem o Beit Shammai e Beit Hillel. Um trouxe prova que é proibido, que é proibido, que é proibido, e o Baal Shem Tov falou: não, por causa disso, 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 o galo é kasher. E ele comprovou para o rabino que 100% o abate foi kasher. E o rabino falou: tá bom, só que aqui nós temos uma discussão. Um permite e o outro proíbe. E a lei judaica diz, quando que tem duas pessoas discutindo, vem o terceiro, e o terceiro que vai dar o veredito, baseado um, da maneira que ele vai descrever o assunto. E o Baal Shem Tov falou: Mina Shamayim, dos céus, vão comprovar quem tem a razão. O Baal Shem Tov, ele falou: me dá uma travessa, uma bandeja, colocou o galo na bandeja, cobriu a bandeja, não sei se ele colocou o galo na bandeja. Ele colocou uma bandeja, cobriu a bandeja com uma toalha, e o Baal Shem Tov ficou sentado no canto da mesa durante alguns minutos. Depois de uns 15 minutos, o Baal Shem Tov falou: por favor, levantem a toalha. E pelo espanto de todos, debaixo da toalha, tinha um papelzinho, um pergaminho. E ali estava escrito a seguinte mensagem: Hatarnegol kasher, o galo é kasher, baseado no veredito do Metivta Derekia, da escola, da faculdade celestial, da yeshiva celestial, e não tem nenhuma discussão sobre isso. Daí o rabino falou: quem pode fazer isso? O único que pode fazer isso é o Baal Shem Tov. Você é o Baal Shem Tov, tá certo? E o Baal Shem Tov falou: sim, eu sou o Baal Shem Tov. E, imediatamente cacherizaram o galo, cozinharam o galo, comeram lá já de café da manhã, na sexta-feira de manhã. E daí o rabino virou o Baal Shem Tov implorando para ele: por favor, fique conosco para o Shabat. E o Baal Shem Tov falou: não posso ficar aqui porque eu não estou com as minhas roupas especiais do Shabat. E quando o Baal Shem Tov chegou em casa, veio essa alma, esse Gilgul, essa reencarnação, e agradeceu ao Baal Shem Tov, que agora sim ele teve o seu tikkun, o seu conserto total, pela sua alma que estava perambulando durante tantos e tantos anos. Então aqui nós vemos uma situação de algo que era proibido, e o Baal Shem Tov, que era um Hassid, que era um Tzadik, que vivia com essa bondade e com essa leniência permitida, ele conseguiu, na verdade, permitir aquilo que era proibido. Então, tem uma outra história
sobre... Tinha uma pergunta, tinha uma dúvida sobre um animal, se ele era kasher ou não era um kasher. Ah, e não sabiam se era um ganso. E não sabiam se era kasher, não era kasher, etc. E vieram falar para o tzadik. Acho que era o Baal Shem Tov. E o Baal Shem Tov, o tzadik, ele começou a gritar, ele falou, dentro deste ganso tem uma neshama, tem uma reencarnação de uma alma. E ela estava esperando aqui a vida toda, todos esses anos desse ganso, para este momento, para ser feito um abate kasher e ser comido da forma permitida, e vocês estão proibindo ele. E você vai estar causando um sofrimento para a alma e para o ganso, para que tenha que voltar novamente numa outra vida, dentro de um outro ganso, para talvez fazer o abate. Então, ele pediu que julgassem novamente o caso e fizessem de tudo para permitir aquele ganso, para que ele pudesse realmente sair desse ciclo proibido, e foi kasherizado, e dessa maneira a alma foi para o seu descanso e o ganso era kasher. Então, essa é a mistura da bondade e da justiça, do Hesed e da Gvurá, do Shammai e do Hillel. Tem situações que um vai, na verdade, se misturar, se mesclar e se associar com o outro. Então, o que isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida? Tem pessoas que, para ele, tudo é preto, tudo é negativo, tudo é não, tudo é ruim, tudo é reclamação. Severo, limitado, fechado, melancólico, bravo, nervoso. E tem pessoas que é sempre sorridente, tudo lindo, maravilhoso, bondoso, amoroso, doador, receptor, e assim, em tudo, ele sempre está fazendo e doando cada vez mais. E você precisa saber que se você é um desses dois extremos, em certas situações, você tem que misturar um pouquinho com o outro extremo, com o outro lado. Se você dá tudo de graça e de bondade para todo mundo, não sobra nada para você. Se você sempre fala sim, 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 sim para os seus filhos, é educação. Falar não faz parte da educação. Agora, o cara que é sempre não, 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 sempre é bravo, ele tem que aprender a sorrir, ele tem que aprender a ser mais doador e mais bondoso e mais carinhoso e assim por diante. Tem que saber misturar esses dois extremos. Que essa, na verdade, também é a ideia dos dois patriarcas. Abraham, o patriarca Abraham representava a bondade absoluta. Ele dava comida e bebida para todo mundo que passava pelo deserto. Já o Yitzhak era o oposto. Não dava comida para ninguém, não recebia ninguém, ele só cavava poços. Quer dizer, ele ficava só dentro de si. Qual que é a perfeição? É o terceiro patriarca, Yaakov, que era Hamim, patriarca Jacó, que é a compaixão, que é a mistura dos dois. E é isso que nós precisamos seguir, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então, cada um tem um pouquinho dos dois lados. E esse que é o nosso trabalho, de misturar os dois. A pessoa que é muito bondosa, ele tem que, na verdade, ter também um pouquinho de restrições e de limites. É a pessoa que é muito limitada, muito severa, muito brava, muito escuro, muito fechado, ele também tem que amolecer e fazer de tudo para ter o amor ao próximo e compartilhar para o próximo. Então, com certeza, é essa mensagem que o Alter Rebbe está nos ensinando, mas o mais correto é o lado da direita. É o lado do amor, da bondade, da doação, da ajuda, do sorriso, da alegria, da doação e mais doação sem limites, que é isso que o Alter Rebbe nos ensinou em todos esses capítulos, principalmente a questão da tzedakah, de você dar e sempre compartilhar e nunca ter esses limites. Tem que ter os limites, mas seja mais bondoso do que severo, seja mais amoroso e mais doador do que qualquer outro tipo de limitações.
e que possamos levar isso na prática na nossa vida sempre. Uma boa noite para todos.